Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o convite para estar nesta iniciativa e é com muito gosto que aqui estou e que partilho este painel com os meus colegas que aqui estão também hoje. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução sobre alguns aspectos que estão relacionados com o ponto que me foi sugerido, que é a questão do tratamento, obviamente tratamento inserido agora neste contexto do impacto desta situação da Covid, dos desafios que ela nos traz. Portanto, eu vou aqui abordar alguns pontos que penso que poderão servir de mote também para o debate que se vai seguir. Portanto, não irei ser muito longo. Eu tenho aqui até vários slides, mas optei por fazer uma coisa que é, vou procurar centrar-me apenas neste slide para me servir de guião, só aos pontos que eu queria aqui partilhar convosco esta tarde. O primeiro deles tem a ver com as questões que se relacionam com disponibilidade e com acessibilidade. Se nós estamos aqui, a pensar um pouco em questões mais de futuro, de tecnologia, mas o que é certo é que esta pandemia, este contexto que estamos a viver, trouxe ao de cima questões muito simples que têm a ver com a disponibilidade das tecnologias de saúde. Estou aqui a pensar, obviamente, muito concretamente nos medicamentos e nos dispositivos médicos, que foi muito evidente a importância de podermos dispor dessas ferramentas, dispor dessas tecnologias num período como este. E, portanto, isto leva-nos a pensar que será importante encontrar soluções no futuro e provavelmente aqui soluções também que têm a ver com a União Europeia, com o contexto onde nós nos inserimos, neste espaço mais alargado que é a União Europeia. Portanto, esse é desde logo um ponto que me parece bastante relevante para também abordarmos. Um pouco relacionado com este aspecto, que é um aspecto mais transversal, mas que depois, tem repercussão noutros. Há um outro aspecto que eu gostaria de referir que tem a ver com as novas respostas, a capacidade de nós encontrarmos novas respostas para esta realidade, ou realidades como esta, porque obviamente penso que todos, quereríamos que estas respostas pudessem servir se no futuro nos viemos a confrontar com situações semelhantes. E aqui está muito subjacente, e estávamos aqui a conversar ali fora, com a capacidade de podermos vir a ter medicamentos ou termos ferramentas terapêuticas que possam responder a esta situação pandémica que estamos a viver. E o que é certo é que eu estou a viver essa realidade. O que é certo é que nós estamos a trabalhar de uma forma muito mais intensa, de uma forma diferente daquilo que era feito noutras situações, no sentido de encontrarmos essas ferramentas, sejam eles medicamentos ou vacinas. Para mim vacinas também são medicamentos, mas no comum, na linguagem comum, acabamos por muitas vezes fazer essa distinção. Isto implica que nós procuremos formas diferentes de proceder a essa avaliação. Isto é, se eu preciso de ter uma resposta mais rápida, provavelmente a forma clássica que eu tenho seguido até agora não me dá essa resposta. E, portanto, nós vimos surgir aqui procedimentos de avaliação, que nós chamamos agora rolling review, portanto, procedimentos de avaliação contínua, em que nós procuramos começar a analisar a evidência que pode ser disponibilizada pelos ensaios de forma muito mais rápida. À medida que vamos tendo dados, vamos começar a analisar e vamos analisando, progressivamente até chegar a um momento em que nós podemos dizer que haverá condições para emitir uma autorização ou para permitir que uma determinada tecnologia possa ser disponibilizada. Tivemos já um exemplo muito concreto, que foi a autorização do Remdesivir, portanto, o primeiro medicamento, é para situações determinadas, para doentes, mais graves, que carecem de suplemento com oxigênio, mas
passámos a dispor de um medicamento que mostrou alguma evidência para aquele tipo de doentes. Esta autorização foi uma autorização condicional. Portanto, o que é que isto significa? Significa que nós temos que estar a acompanhar esta utilização, temos que estar a ver exatamente como é que os doentes estão a responder a esta terapêutica. No fundo, estamos a recolher mais informação para poder, digamos, validar plenamente essa autorização. Mas, como eu disse, portanto, assim que dispusemos de um mínimo de informação, pusemos essa terapêutica disponível. A outra vertente que também, enfim, todos têm ouvido falar muito disso, é a questão das vacinas. A necessidade de nós considerarmos que a única forma mais efetiva de podermos ultrapassar esta situação será dispor de uma vacina e, de facto, aqui também se está a fazer um trabalho que eu direi bastante diferente do que, enfim, terá sido feito noutras ocasiões, embora talvez não tenhamos tido uma situação exatamente igual à que estamos a viver. E, portanto, para as vacinas foi posto em marcha todo um processo novo de criar um mecanismo conjunto a nível europeu. Portanto, no fundo, nós estamos neste momento a pôr em prática um processo para apoiar o desenvolvimento das vacinas, para apoiar a produção das vacinas, para apoiar a avaliação das vacinas e para poder permitir a sua aquisição. Portanto, tudo isto vai ser feito em conjunto para os 27 Estados-membros. Não temos histórico sobre isso no passado. Claro que, mais uma vez, em relação à própria avaliação, ela vai ser feita desta forma que eu chamei há pouco, do rolling review, portanto vai ser feita de uma forma contínua, de uma forma assente na evidência que vai sendo gerada ao longo do tempo. E enquanto estamos a fazer isso, enquanto estamos a aguardar por esses resultados para poder tomar uma decisão se uma determinada vacina está em condições de poder ser utilizada, isto é, se tem segurança, e aqui a segurança é extremamente importante no caso das vacinas, e se tem também eficácia, já estamos a proceder aos procedimentos de aquisição. Portanto, havendo aqui uma antecipação, portanto, havendo uma intervenção enquanto estamos a falar de potenciais produtos. Oxalá tudo isto possa ser bem sucedido e possamos vir a dispor destas vacinas, destas ferramentas no curto prazo, ainda que nós não podemos aqui nunca prescindir de termos a garantia da segurança e da eficácia. Obviamente que eu estou a dizer isto e também estou perfeitamente consciente de que a sua autorização será sempre uma autorização semelhante à do Remdesivir, portanto, será uma autorização condicional, provavelmente. Nós não podemos, com este curto período de estudos, poder emitir uma autorização plena. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter que depois montar um sistema de monitorização muito eficaz da utilização das vacinas. Isto leva-me ao terceiro ponto aqui do slide, que é a questão do digital. Eu não vou debater muito a questão digital, porque vou deixar isso para o Dr. Luís Góes Pinheiro, que está aqui também no nosso painel, mas não há dúvida nenhuma que nós vamos ter que disponibilizar um sistema que nos permita acompanhar a utilização das vacinas em toda a União Europeia. Aliás, isso vai ter que ser feito, vamos ter que ter um sistema que garanta a sua traçabilidade e vamos ter um sistema que garanta também o acompanhamento das questões que tenham a ver com a segurança. E vamos ter que, de facto, dispor de ferramentas que sejam eficazes para podermos trocar essa informação globalmente e poder analisá-la. Mas não vai ser só aqui na questão das vacinas ou na questão da utilização dos medicamentos que nós vamos ter também um reforço destas ferramentas digitais. Elas também vão ganhar aqui uma grande preponderância ao nível daquele primeiro ponto que eu frisei, que é ao nível da própria informação que vamos ter que partilhar relativamente à disponibilidade dos próprios medicamentos, dos próprios dispositivos médicos, das próprias ferramentas que os hospitais, que os centros de saúde, que as unidades de saúde precisam. Isso é algo também que vai ter que ser feito, penso que está a ser feito,
também tem que ser feito com o envolvimento da indústria farmacêutica. Estava aqui a apontar ali, porque está ali, penso que, não, enfim, pelo menos que eu esteja a ver, porque com as máscaras é difícil de eu identificar as pessoas, o Dr. António Leão, portanto também terá que ser feito com a indústria farmacêutica. Isso também é algo que vai, penso que, ganhar espaço em termos europeus. Ainda um outro ponto que eu gostava de frisar, e eu, enfim, aqui tenho, se calhar é um bocadinho por alguma já posicionamento pessoal, por me considerar sempre muito, enfim, europeísta, se me permitem dizer isso. Acredito que, de facto, a Europa é importante para nós e, portanto, que devemos criar condições para que ela possa, de facto, trazer-nos resultados para os nossos cidadãos. E penso que, de facto, esta pandemia também trouxe um aspecto que para mim é muito relevante, que é, de facto, o haver mais Europa, haver, efetivamente, aspectos tangíveis, resultados concretos, em que a Europa pode ser capaz de responder. Já dei estes exemplos atrás. Se de facto eles se materializarem, eu direi que é talvez a primeira vez que na área da saúde nós temos ações tão concretas em que de uma forma conjunta chegamos a resultados. Aqui, por exemplo, quando olhamos para isto, temos um aspecto que é extremamente importante. Por um lado, há aqui, obviamente, também partilha do risco e das incertezas todas que temos associadas a estes desenvolvimentos. Mas também temos depois um aspecto que é extremamente importante, que é uma garantia de acesso equitativo a todos os cidadãos. Acho que seria impensável que nós, se cada um dos países que compõem a União Europeia estivesse a tratar destas questões sozinho, penso que seria muito difícil. Mais a mais se pusermos isto no contexto global, como temos visto posições de outros países de grande dimensão, alguns. Portanto, esse aspecto é extremamente importante. Podermos ter respostas conjuntas para situações que o requerem, julgo que é um aspecto evolutivo muito relevante e que eu gostava de aqui sublinhar e, portanto, julgo que daqui a uns meses poderemos estar a constatar se isso vai acontecer. Foi interessante eu ouvir, e ouvimos todos a semana passada, no discurso do Estado da União, a Presidente da Comissão Europeia vir falar do reforço da área da saúde na União Europeia e o reforço na área da saúde para este tipo de questões, no meu entender, faz todo o sentido, será extremamente valioso se isso vier a acontecer. Ela fez referência a dois aspectos que também estão próximos daquilo que eu faço, que foi o reforço do ECDC, do Centro Europeu de Controlo das Doenças, e da Agência Europeia de Medicamentos. Portanto, se pudermos pôr o foco nas questões em que, de facto, a tal mais Europa pode ser importante, eu diria que é também um resultado relevante de todo este período que estamos a viver. Mas é evidente que o futuro vai-nos também trazer outras coisas, que penso que depois iremos falar aqui no painel. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas realmente, se agora me transportar um bocadinho para a área dos medicamentos e dispositivos médicos, aliás, em 2021 vai entrar em vigor a nova regulamentação dos dispositivos médicos, portanto é uma nova regulamentação muito importante, que vai introduzir também vários aspectos, nomeadamente, enfim, um rigor acrescido no acesso destes dispositivos ao mercado, mas aí vêm vários desafios que têm a ver com a própria lógica digamos, do futuro, que é nós termos cada vez mais uma mistura entre os dispositivos e entre os medicamentos. Eu aqui, Ciara, vou-me atrever a puxar esse slide só para tocar nele, porque realmente vamos ter, enfim, já tivemos aqui alguns exemplos também na Covid, com algumas respostas que foram interessantes na área dos ventiladores, também na área das agregadores. Vamos ter cada vez mais estes dispositivos que podemos chamar estes companion diagnostics, que no fundo vão ser orientados, digamos, para dois aspectos, o aspecto mais preventivo, mas também o aspecto de poder acompanhar a utilização das terapêuticas. Isto, por exemplo, é extremamente relevante se eu estiver então a falar de terapêuticas que tenham que ser antecipadas no seu acesso. Portanto,
dispormos depois deste tipo de ferramentas é extremamente relevante, mas depois haverá todas as outras matérias que têm a ver já com os softwares, enfim, que têm a ver já com a ligação entre as várias apps que podemos criar no sentido de apoiarem os profissionais de saúde por um lado, mas de apoiarem também os doentes por um outro. Portanto, aí vamos ter realmente um novo mundo em termos de tecnologia e provavelmente esta dicotomia medicamento-dispositivo médico cada vez se vai interrelacionar, porque efetivamente nós podemos ter depois um produto que está autorizado para uma determinada indicação, mas será depois o acompanhamento que será feito com estas ferramentas que no fundo nos vai validar, vai consubstanciar, digamos, o impacto dessa tecnologia. Mas é claro que, para além de tudo isto, que no próximo ano também vai ter uma expressão importante durante a nossa presidência, porque vai ser posta pela Comissão Europeia um documento muito relevante, que é a Estratégia Farmacêutica, que no fundo vai procurar pegar nestes desafios, quer aquilo que resulta da pandemia Covid, quer todas as questões que têm a ver com o facto da Europa se ter confrontado com a insuficiência de alguns meios, quer com esta necessidade que tivemos de colocar em marcha mecanismos ágeis e rápidos de enfrentar esta realidade. Portanto, todos esses aspectos vão estar em cima da mesa, vão estar num documento de estratégia que certamente nós, enquanto Presidência da União Europeia, vamos ter que, digamos, saber discutir e aproveitar também para reforçar todos estes pontos. É evidente que não posso deixar não podia terminar sem deixar a referência ao aspecto mais importante que temos que colocar aqui, que são as pessoas, e portanto é agora tudo isto, como é que impacta em cada um de nós. Penso que foi muito acertado que esteja aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos neste painel, porque de facto este é o aspecto que nós temos todos que considerar, e é para quem estamos a trabalhar, que é para os nossos concidadãos. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Rui Ivo. Por favor, se puder acompanhar também o painel. Eu começaria também por chamar os restantes integrantes do painel, começando com a doutora Rosa Valente de Matos, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Paulo Teixeira, já ouvi por aqui, o Diretor-Geral da Pfizer, Dr. Eduardo Rodrigues, médico e CEO da Uphill, o Dr. Luís Góis Pinheiro, não sei se há cadeiras para toda a gente, em princípio há. Dr. Luís Góis Pinheiro, Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e o Dr. João Pedro Peralta, sócio da Deloitte na área de Risco Advisory. Em primeiro lugar, e na qualidade também de moderador deste painel, acabo também por agradecer também à organização do Fórum Saúde 21, toda a excelente organização, e também pela Comissão Organizadora do Observatório Português de Compliance e Regulatório, não só pela organização, mas também pela materialização da oportunidade de estarmos todos juntos e podemos discutir temas oportunos e saudáveis, não é? No momento marcado que atravessamos, eu diria de marcados desafios na área da economia e de saúde, desafios esses que tenham impactos profundos na sociedade. Importa não só nós podermos debater, obviamente, o impacto da pandemia na saúde ou no tecido da saúde, mas mais do que isso, de debater, qualificar, propor estratégias que possam contribuir para o aumento do acesso das soluções em saúde e sempre tendo em vista a melhoria da qualidade de vida do indivíduo. As opções terapêuticas atuais, não só no combate à doença, como também na manutenção da saúde, como bem o Dr. Rui Ivo dizia, acabam por ser multivariadas, testadas e disponibilizadas para o doente ou o indivíduo saudável nos canais normais de acessos.
se virem nos últimos anos as chamadas curvas S de tecnologia, acabam, sobretudo tecnologia em saúde, acabam por libertar produtos cada vez a ritmos mais acelerados, de resultados mais previsíveis e que também acabam por conseguir fazer com que os outcomes e as avaliações substanciadas na matéria de segurança e de eficácia sejam cada vez melhores. Mas de que forma esse acesso, os riscos associados aos mesmos, até a própria metodologia de investigação, acaba por mudar com este novo paradigma, sobretudo num mundo cada vez mais informado. Portanto, é um pouco esse o foco, dentre outros temas deste painel, e eu começaria então por perguntar aqui ao Dr. Rui Ivo, agradecendo desde já a sua costumeira clareza, de que forma, na sua perspectiva, a área da saúde se vai ajustar, tanto indústria, prestadores, pagadores, para fazer face aos desafios criados pelo Covid-19. Eu vou tirar a máscara, segundo julgo que estou a cumprir completamente o protocolo. É assim, eu direi que, obviamente, nós todos temos que nos adaptar e, sobretudo, se trabalharmos em conjunto, penso que conseguiremos dar essa resposta. Um aspecto que realmente é importante deste contexto é que apela a que, efetivamente, nós consigamos encontrar novas respostas e elas serão mais bem-sucedidas se nós realmente pudermos fazê-lo de forma conjunta. Eu julgo que isso tem estado a ser evidenciado. É preciso também que tenhamos muita consciência de que temos que explicar muito bem as coisas, explicar muito bem as novas realidades. É preciso que as pessoas entendam aquilo que está a fazer. Eu, particularmente, obviamente, fico com uma grande preocupação quando nós agora estamos, digamos, nesta expectativa de virmos a ter, de facto, algo que possa, alterar o curso da pandemia, mas, ao mesmo tempo, também queremos estar seguros de que podemos vir a dispor dessas terapêuticas. Portanto, eu julgo que aqui um aspecto que eu sublinharia, de facto, é o podermos fazer de forma conjunta. Este período tem revelado essa capacidade de adaptação de todos. Há pouco estava aqui a falar com a Sra. Presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Central e estávamos um pouco a falar sobre isto. Estávamos a falar, aliás, todos um pouco sobre isto, mas, de facto, acho que há muitos exemplos. Podíamos fazer aqui uma grande listagem de bons exemplos que temos. Se conseguimos transportá-los para o futuro, eu penso que será muito, muito bom. Por isso é que eu, perdoem-me um bocadinho a minha essa tendência, mas fiquei satisfeito de pensar que se agora a saúde merecer alguma atenção a nível europeu, mas é as coisas que faz sentido. Portanto, eu não estou de maneira nenhuma a querer defender que haja matérias que devem ser tratadas a nível europeu. Não, mas há questões que de facto faz todo sentido. Efetivamente, nós podermos, como vimos no início, situações em que havia um país que tinha determinados produtos, o outro não tinha, ou que estávamos aqui, num espaço em que nós estamos em conjunto, acho que temos que conseguir ultrapassar essas barreiras e conseguir a resposta. Portanto, acho que aqui o conjunto acho que é a palavra-chave. Eu faria a mesma pergunta, então, por favor, à doutora Rosa Mato. Boa tarde a todos, quero agradecer o convite. Eu só vou aqui ser um bocadinho, não é contraditória, mas dizer que a realidade não mudou. Houve aqui um acréscimo. A nossa realidade, e eu falo pelo centro hospitalar, efetivamente as nossas necessidades não mudaram. Elas continuam exatamente iguais ao que eram antes. Acrescentámos agora esta. É preciso não esquecer. Nós, neste momento, continuamos a ter uma população envelhecida, com doenças crónicas, com todos os problemas que sempre tivemos. E agora temos mais isto. Temos uma nova doença, o Covid, que nos veio despertar para um conjunto de necessidades que não tínhamos. Como, por exemplo, o distanciamento social. Há uma nova realidade social. E eu vou falar do meu problema do meu hospital, daquilo que vivi em seis hospitais, que é como é que eu agora vou organizar, e começando por toda uma estrutura
que os hospitais têm, neste caso falo do Centro Hospitalar Envelhecida, como é que eu vou reorganizar todo o espaço para que neste momento onde estavam há 6 meses atrás ou há 10 meses atrás 30 pessoas, agora só possa ter 15 e possa manter a mesma atividade. Quais são os instrumentos que eu vou ter, efetivamente, para que a minha atividade, que tem que continuar, porque o meu objetivo, o nosso objetivo, é que efetivamente os doentes não fiquem para trás, e aí então pego já na parte da tecnologia que nos veio ajudar imenso. Portanto, tivemos que rever os processos, tivemos que rever como cuidar, como é que vamos agora cuidar, como é que vamos cuidar das pessoas, e posso-vos dizer, e para dar o exemplo, nunca um centro hospitalar teve tanta teleconsulta, tanta videoconsulta, portanto, houve aqui um incremento tanto da parte dos profissionais como da parte dos doentes para a utilização desta área da tecnologia. Tivemos que rever todos os processos de compra, e o Dr. Rui Ivo falou aqui no medicamento e nos dispositivos médicos, portanto, foi tudo revisto, todo o processo, toda a estocagem, portanto, foi necessário rever o processo de compras e de aprovisionamento de todos os equipamentos necessários, não só para manter os doentes que já tínhamos, como para fazer face a estes doentes. E foi necessário, também já foi aqui falado do doutor, fazer estas parcerias. E cada vez mais a indústria farmacêutica, a indústria dos dispositivos médicos, temos que ser parceiros, temos que ter aqui uma parceria muito forte. O medicamento e os dispositivos médicos têm, em termos dos custos a nível nacional, cerca de 1/3 dos nossos custos são exatamente focados para esta área. Portanto, é natural, e nós vimos que a curva cada vez cresce mais. Portanto, nós aí temos que trabalhar em conjunto. À medida que surgem novos medicamentos, nós temos que ter capacidade de os suportar. E suportamos se houver aqui uma linha muito estreita, negocial, entre aquilo que é o dia-a-dia, o medicamento que nós precisamos, os genéricos, os biosimilares e toda a inovação. E para isso temos de trabalhar em conjunto. Quando eu digo em conjunto, digo médicos, farmacêuticos, gestores da saúde, economistas da saúde, para que efetivamente esse caminho, e agora com a Europa que nos deu esta abertura, possamos ter aqui um trabalho conjunto que possa responder não só ao nosso dia-a-dia, que o temos, e é isso que eu gostaria de salientar. Nós continuamos a ter os nossos doentes, não deixaram de existir, temos mais estes, com uma nova realidade, que muitas vezes têm outras doenças também associadas. Portanto, é neste conjunto que temos que trabalhar e não pensar que de repente não só temos os doentes Covid, não, nós temos toda uma realidade de doentes que já temos e que tínhamos, e agora a crescida desta. E é por aí que temos que trabalhar os nossos processos, para que eles possam efetivamente responder a estas duas realidades. Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. De facto, olhando para o painel, acho que me cabe aqui um papel com um enfoque diferente. Aquilo que me parece cada vez mais, face àquilo que foi colocado pelo Sr. Rui Ivo no início com a sua apresentação, em termos de desafios, é que se tornou mais evidente que há um conjunto de fatores associados às pessoas que são determinantes depois para muito daquilo que queremos fazer, seja com a tecnologia, seja com os equipamentos, seja estamos a falar de medicamentos, enfim. Repare-se que desde que estamos a falar em medicação, é preciso que haja toma dessa medicação, é preciso que haja adesão à terapêutica. Estamos a falar, portanto, de comportamentos. Quando estamos a falar de comunicação e da necessidade de apelarmos a que as pessoas adiram a uma vacinação em massa quando isso acontecer, estamos a falar de comportamentos. Quando estamos a falar de notícias falsas, estamos a falar de como é que nós processamos informação e como é que tomamos decisões com base nessa informação, e mais uma vez estamos a falar por isso de processos mentais. Para tudo isto e para muito mais, que estes são apenas exemplos, nós
Parece que começámos a despertar para a necessidade de recorrermos à evidência científica da psicologia para, enfim, dar resposta a alguns dos desafios mais complexos, que alguns deles já existiam há muito tempo, para os quais também já existia investigação da ciência psicológica que permitiria dar importantes contributos de resposta, mas talvez agora fique mais claro, ou vá ficando mais claro, que relativamente ao espaço que é necessário ser ocupado e ao recurso a esta ciência e aos seus profissionais, há um caminho para percorrer desde já, de forma mais rápida e intensa, se queremos conseguir também ter respostas mais eficientes para estes mesmos desafios que estamos a enfrentar. E eu acho que decorre um pouco daquilo que acabei de dizer, mesmo face às questões do digital, e aqui num entrecruzamento entre aquilo que também é uma adaptação que foi exigida aos psicólogos durante esta crise que atravessámos, de passar a apostar em intervenções à distância, e houve uma adaptação muito rápida na generalidade das situações, rapidíssima, diria, e também é uma adaptação não só dos profissionais, mas uma adaptação também daqueles que procuram os serviços dos profissionais, cuja aceitação desta ajuda ou deste tipo de intervenção feita através ou mediada por tecnologia, também se mostrou ser de muito maior receptividade do que porventura se alguma vez considerou até esta altura. Isto por um lado. Por outro lado, julgo que também criou condições para o futuro e para se poder aproveitar este balanço e abertura para as questões tecnológicas também para o desenvolvimento da própria profissão. Mas eu já lá vou para terminar a intervenção relativamente a isso, mas dizer que também foi referido na intervenção inicial do Dr. Rui Ivo que nós tínhamos que lidar com desafios relacionados com o acesso neste caso, vou falar do acesso aos serviços. E no que diz respeito aos psicólogos, o grande problema do acesso aos serviços não tem que ver com a ausência de profissionais disponíveis. Há profissões em que é difícil encontrar no mercado profissionais disponíveis. Não é o caso dos psicólogos. E, no caso dos psicólogos, o problema está em que, para uma população que, na maior parte dos casos, vive com rendimentos que dificilmente lhes permite o acesso num setor privado aos serviços dos psicólogos, de facto recai sobre o setor público a resposta que possa ajudar a suprir necessidades nessa matéria. E aí o ponto de situação atual, ao nível dos cuidados de saúde primários, que é a porta de acesso, continua a ser muito semelhante àquele que existia antes da crise, ou seja, é muitíssimo insuficiente. Estamos a falar o número fala por si só, existem cerca de 250 psicólogos em todo o país nos cuidados de saúde primários. Portanto, acho que não é preciso falar de rácios, porque é ridículo estar a falar de rácios. Agora, houve uma evolução, sim, que veio permitir a existência de alguma resposta universal gratuita que até aqui não existia, e uma resposta universal gratuita que é promovida, de certa forma, com uma grande ajuda da tecnologia e que tem que ver com a possibilidade de ter acesso a algum tipo de apoio através do Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha SNS 24, faço aqui já publicidade aos serviços prestados ou dirigidos ali pelo Luís Góes Pinheiro, mas de facto é verdade, e foi um marco histórico o facto de ter avançado para esse serviço, 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível, já com praticamente 40 mil chamadas atendidas de apoio, portanto, aos portugueses que necessitaram deste serviço, e isso é muito significativo, e quando comparamos com a situação internacional, mais significativo ainda se torna. Aliás, Portugal passou a entrar para um clube muito restrito de quem tem acesso a um serviço desta natureza, com esta possibilidade de um acesso tão grande. E, portanto, o digital e a tecnologia ajudaram, apesar de tudo, a dar aqui uma resposta, que carece agora, é certo, de aperfeiçoamentos e de manutenção, mas não deixa de ser já uma resposta em termos de desafios para o futuro
E também, só para juntar e para terminar, isto também tem sido utilizado na partilha internacional de soluções para as respostas que são necessárias. E aí não tanto ao nível europeu, devo dizer, no caso dos psicólogos, mas muito mais ao nível global. E existe um conjunto de 60 países e de organizações ligadas à psicologia que têm trabalhado estas soluções. Algumas coisas temos trazido para Portugal no âmbito desta resposta à crise pandémica, outras coisas Portugal tem permitido contribuir para o que está a fazer por todo o mundo nesta matéria. Obrigado. Bem, muito boa tarde a todos e gostaria também de agradecer o convite para estar aqui presente. Eu gostaria de dizer, enfim, também para não me repetir e para me procurar focar um pouco naquilo que é a minha área e, sobretudo, e que está relacionada com a indústria farmacêutica, eu diria claramente que as consequências desta pandemia é que isto está a levar a uma redefinição completa daquilo que é a importância da saúde e também, eu diria também, da própria importância e do papel que a indústria farmacêutica desempenha para a sociedade, para a economia e sobretudo para as pessoas. Mas há aqui um aspecto, e olhando um bocadinho para o futuro, e perspectivando aquelas que são as consequências ou aquilo que nós podemos olhar um bocadinho no pós-pandemia, eu acho que esta situação que todos estamos a viver e numa lógica do processo de desenvolvimento clínico, não é, e nos tratamentos, isto está ou irá levar aqui uma redefinição por completo daquilo que nós estávamos habituados a ver. E focando até, por exemplo, na parte dos ensaios clínicos e daquilo que tem vindo, enfim, a ser feito, sobretudo nestes últimos 9 meses, enfim, com um esforço, eu diria quase, nunca visto, de uma forma transversal, praticamente, e aqui juntando não apenas a indústria farmacêutica, mas juntando também, naturalmente, os reguladores, juntando a academia, e temos assistido aqui, digamos, a níveis de colaboração sem precedentes e que nunca foram vistos, e mesmo colaboração entre empresas, que neste momento, eu acho que o que esta pandemia também contribuiu e trouxe foi que as empresas passassem a olhar uns para os outros não como concorrentes, mas de facto aqui como parceiros no sentido de combater o verdadeiro inimigo, e aqui o inimigo é claramente aqui um vírus, é uma pandemia que todos nós temos que procurar resolver num mais curto espaço de tempo, porque sem dúvida aqui que todos somos afetados. Mas na parte do processo de desenvolvimento clínico, como eu dizia, isto está a levar aqui a mudanças muito significativas. E uma delas tem a ver com a questão da equidade e, por exemplo, e do acesso ao conhecimento ou acesso à informação. Por exemplo, aquilo que nós temos estado a ver e que provavelmente iremos assistir para o futuro é que a maioria de todos os processos de desenvolvimento clínico e dos ensaios clínicos vão passar a olhar, por exemplo, na definição daquilo que são as populações ou digamos, os doentes que passaram a ser recrutados de uma forma muito mais equitativa, procurando olhar, por exemplo, aquilo que é a verdadeira representatividade demográfica ou étnica dos vários países, e deixaremos de olhar um bocadinho só para aquela lógica de queremos envolver muitos doentes, independentemente, se calhar, da própria estratificação que se faz, e isto vai nos levar a ter uma informação, eu diria, muito mais relevante e também muito mais rápida, em termos daquilo que é uma representatividade e aquilo que nós hoje falamos no Real World Data. Isto vai levar também a que haja uma necessidade de cada vez mais as pessoas terem um acesso a tudo aquilo que se passa a nível dos ensaios clínicos e à disponibilidade dos vários ensaios clínicos, para que possam também elas próprias participar, se assim o desejarem. Portanto, e aqui eu diria que é quase como uma democratização também em todo este processo de desenvolvimento clínico. E estamos a assistir também, sem dúvida aqui também sem precedentes, a uma velocidade, quer em termos de alocação de risco e de capital, e também de colaboração, como eu já referi. Eu dou-vos o exemplo, e permitam-me dar este exemplo que tem a ver especificamente aqui com a Pfizer. Como sabem, nós estamos a desenvolver, digamos, uma potencial vacina para a prevenção da Covid-19, e neste momento estamos a fazer algo que nunca foi feito, que é, e isto revela sobretudo a velocidade e sobretudo o risco também, que é, nós estamos a fazer uma avaliação de 4 vacinas candidatas ao mesmo tempo. Isso nunca tinha sido feito. Em processos, eu diria que em períodos normais, o que seria feito era avaliar-se esta vacina sempre numa forma sequencial. Avaliava-se esta vacina, se não resolvesse, então tentaria estudar-se ou avaliar-se outra. Portanto, e neste momento nós continuamos
de facto, a avaliar estas 4 vacinas, e o próprio processo e o protocolo de desenvolvimento do ensaio clínico foi feito de maneira a permitir também digamos, um envolvimento e um recrutamento por parte, neste caso, dos voluntários, de uma forma muito mais rápida. E já agora partilhava que conseguimos atingir já os 30 mil doentes na fase 3 do ensaio que está a ser realizado em apenas 51 dias. Isto também nunca tinha sido feito. Se me perguntam, será este o novo paradigma da indústria farmacêutica ou o novo paradigma em termos do desenvolvimento clínico? Eu diria que provavelmente nós, para o futuro, não vamos ter o desenvolvimento de novos tratamentos ou de novas vacinas em 9 meses ou num ano. Mas seguramente eu diria que já não vamos ter, se calhar, ou vamos demorar 10 a 15 anos para nós conseguirmos desenvolver ou para trazer para os doentes um tratamento ou uma vacina. Porque não é só por parte da indústria farmacêutica. Há pouco o Dr. Rui Ivo também focou nisso na sua apresentação. Estamos a assistir, sem dúvida alguma, a processos de colaboração entre as várias entidades regulamentares e de uma parceria também das entidades regulamentares com os próprios promotores dos estudos e com empresas farmacêuticas, em que nós partilhamos os dados praticamente em tempo real. Não é? E aquele processo que o Dr. Rui Ivo falava, não é? Digamos, de uma avaliação contínua, neste momento isso está a ser feito e a perspectiva é que isso vai continuar a existir cada vez mais para o futuro. E o que importa também transmitir é que vamos de facto assistir a esta maior rapidez, esta maior colaboração, e isto não vai ser feito, digamos, à custa de pôr em causa a segurança ou a eficácia, não, porque naturalmente também a forma do escrutínio e a própria avaliação, e aqui o digital e as ferramentas digitais são absolutamente cruciais. Não é? E, portanto, é isso que são os enablers, é isso que tem permitido com que efetivamente nós consigamos, se calhar, estar a apresentar, digamos, esta redução, eu diria quase sem precedentes, de tudo aquilo que se está a passar a nível do processo de desenvolvimento, quer dos tratamentos, quer também destas vacinas. E, portanto, eu diria que, nessa perspectiva, a forma como se estamos a adaptar traz perspectivas muito positivas. Positivas no sentido que nós, para o futuro, podemos ter a expectativa de que os processos de desenvolvimento clínico sejam mais acelerados, os processos de avaliação por parte das entidades regulamentares, também elas próprias também sejam mais rápidos, e todos os processos também desta avaliação contínua e de ver até que ponto estes medicamentos ou estas vacinas também continuam a manter a sua eficácia e a sua segurança, também sem dúvida alguma irão, graças também a toda a parte da tecnologia, vão continuar a permitir que nos dê e que nos vai transmitir sem dúvida alguma para todos nós, não é? Cidadãos, uma maior tranquilidade e sobretudo uma maior esperança naquilo que se perspectiva para o futuro. Muito boa tarde a todos. Antes de mais agradecer também o convite. Dizer naturalmente que, não descurando o quão interessante é a área da evidência de mundo real e os novos métodos que estão a ser utilizados, nomeadamente por muitas startups pela Europa fora, para pegarem a evidência do mundo real e com métodos de inferência causal conseguir chegar a resultados muito semelhantes àquilo que nós obtemos com ensaios clínicos, durarão certamente muito mais tempo a recrutar e a executar. Aquilo que para mim foi, enquanto também líder de uma empresa de tecnologia que trabalha particularmente nesta área, foi a reorganização dos cuidados e a forma como todos os stakeholders da saúde, e já foi aqui falado também pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, se uniram à volta daquilo que seria o melhor percurso para um doente de Covid, não é? Porque mais do que, não digo mais, mas igualmente à importância que existe em desenvolver novos métodos de diagnóstico, novas metodologias de prevenção, novos marcadores digitais ou mesmo novas terapêuticas ou vacinas, é a maneira como elas se enquadram numa jornada do doente. E isso foi muito claramente definido de início por vários stakeholders na área da saúde, particularmente as unidades de saúde, apoiadas obviamente pelas entidades governamentais com âmbito mais normativo, mas houve uma iniciativa por parte dos profissionais de saúde em definir exatamente qual é que seria a melhor prática para abordar um doente com aquilo que era a melhor evidência disponível. E isto foi... contrasta um pouco com o que nós vemos habitualmente na saúde, em que muitas vezes os profissionais de saúde estão presos à sua experiência atual e viam-se, de alguma maneira, obrigados a
correr atrás da evidência científica que existia para conseguir proporcionar ao seu doente aquilo que era o melhor tratamento, mesmo num período inicial da pandemia, onde a evidência científica era parca e provinha, obviamente, de origens onde nós habitualmente não confiamos, como, por exemplo, papers chineses. Foi um período muito crítico em março e abril da pandemia. E os avanços que foram possíveis desenvolver a nível da análise da evidência científica disponível, da melhoria das clinical pathways associadas aos doentes Covid, mas também aos doentes não Covid, proporcionou a algumas instituições de saúde, e nós trabalhamos com algumas instituições do setor privado e foi-nos possível conseguir providenciar percursos muito detalhados para doentes Covid, mas também para os doentes não Covid continuarem a ter a sua prestação de cuidados ideal. E de facto este foco que houve nos percursos e nas jornadas dos doentes são críticos para aquilo que é a melhor terapêutica e o melhor resultado em saúde que um doente pode ter, ou que uma pessoa pode ter. Nós falámos na mesa anterior extensivamente sobre biomarcadores e outros tipos de elementos de telemonitorização. E o professor Fausto Pinto falava, obviamente, da necessidade de integrar isto. Como é que nós conseguimos integrar toda esta tecnologia? Para nós, e na nossa perspectiva, isto ficou muito claro com a Covid, é possível integrar quando temos um conhecimento muito detalhado sobre qual é que é a jornada de um determinado doente, desde o momento da prevenção dos seus fatores de risco, e aqui, obviamente, no Covid, a presença social é um fator de risco relevante, mas muitas outras doenças com fatores de risco modificáveis, até ao momento do tratamento de última linha, a utilização de fármacos compassivos, como vimos inicialmente com evidência contraditória, por exemplo, com o caso da hidroxicloroquina e mais recentemente com o Remdesivir. E, portanto, este alinhamento que existiu nas entidades de saúde, suportadas, obviamente, por empresas digitais, foi crítico para reconhecer a importância de uma jornada do doente no setor da saúde, seja ele no domicílio, seja numa unidade de saúde física ou mesmo à distância. Nós falámos disso. Embora, aqui uma nota, eu acredito que nós temos uma ideia um pouco irrealista do nível de virtualização dos cuidados que temos atualmente, porque, na verdade, nós falámos extensivamente também já sobre a telemedicina, mas na prática aquilo que na maioria nós fazemos são fonoconsultas, não é telemedicina propriamente dita, com todos os recursos que poderíamos advir. Mas isto não é naturalmente um problema, é uma oportunidade imensa que advém de nós começarmos a olhar para os percursos do doente como um todo e não apenas como a seleção do melhor medicamento numa determinada altura, porque esse medicamento só vai ter o seu efeito se for utilizado na altura certa, no doente certo, encadeado num percurso de doente completamente bem definido. Este foco que o Covid trouxe, a olharmos o doente de uma forma holística, multidisciplinar, foi, para mim e para a APIL também, dos tópicos mais relevantes de mudança do setor de saúde. Muito obrigado. Eu vou aqui juntar-me um bocadinho àquilo que tenho ouvido, ou seja, na verdade, aquilo a que assistimos nos últimos tempos foi eventualmente a mudança de mentalidades e de formas de trabalhar mais rápida que eu me lembro de assistir desde que nasci. E provavelmente, olhando para trás agora, para 6 meses atrás, nenhum de nós conseguirá dizer quantos anos é que nós saltámos para a frente, porque aquilo que nos apanhou de surpresa há 6 meses e que foi absolutamente violento e fatal, na verdade, ninguém nos perdoará daqui a uns anos se não tirarmos partido da mudança que também provocou na forma de trabalhar e na forma de pensar a prestação de cuidados de saúde. Durante esta pandemia, nós conseguimos, de facto, começar a tratar por tua telesaúde, ainda que de uma forma limitada e com larguíssimo espaço de crescimento, mas hoje falar de teleconsulta deixou de ser um tabu, falar de telemonitorização passou a ser uma oportunidade e não apenas umas experiências piloto pontuais e muito contadas e se calhar que duravam há 10 anos exatamente no mesmo estádio. Passou a ser uma nova oportunidade de pensar a forma de prestação de cuidados de saúde. E, portanto, e por aí fora, quer dizer, hoje, por exemplo, temos uma linha telefónica, o SNS 24, que está de tal maneira enraizada na cultura da nossa sociedade, tem uma notoriedade tal, que passámos provavelmente pela primeira vez de forma absolutamente decisiva a ter uma porta de entrada, que
pode ser uma porta de entrada multicanal, não apenas telefónica, mas multicanal, no qual as pessoas se revêem, se sentem confortáveis, que lhes dá confiança. E isso também é um dado novo. Portanto, nós desta pandemia temos muitas notícias tristes a tirar, mas temos uma oportunidade gigantesca que não podemos deixar de aproveitar, que é tirar partido de tudo aquilo que deixou de ser um tabu e passou a ser do cotidiano. Durante esta pandemia, no dia 26 de março, quando entramos na fase de mitigação, entrou em produção um sistema de informação chamado Trace Covid-19, que foi fundamental, principalmente durante o período de confinamento, para que os doentes que estavam confinados no seu domicílio pudessem ser doentes e suspeitos de Covid, suspeitos e casos confirmados, pudessem ser monitorizados pelas equipas de medicina geral e familiar e pelas equipas de saúde pública. E essas vigilâncias pudessem ser registadas no sistema. Hoje é um sistema muito mais complexo do que isso, é verdadeiramente uma ferramenta de monitorização e de gestão da pandemia, mas naquela altura permitiu que um conjunto vastíssimo de profissionais de saúde, e hoje já são cerca de 10 mil aqueles que usaram a ferramenta, mas um conjunto vastíssimo de profissionais de saúde pudessem usar uma ferramenta criada naquele momento para, muitas vezes no seu domicílio, poder fazer essa vigilância dos doentes. E isto, se tivesse sido contado um ano antes a alguém que iria estar a acontecer passado 6 meses, tenho a certeza que ninguém acreditaria. E, portanto, aquela que é a obrigação que todos temos, e quando eu digo todos, digo do Estado, onde eu neste momento exerço funções, da academia, que já foi aqui referida, da indústria farmacêutica, das empresas de tecnologia, a obrigação que todos temos é de aproveitar esta oportunidade, porque pode não surgir outra. Temos que aproveitar a inércia do momento, a inércia deste movimento, porque todos falamos numa nova realidade, num novo cotidiano, mas a verdade é que é preciso tirar mesmo partido dessa nova realidade e não aprendermos apenas a conviver com o que trouxe de mal, o facto de estarmos muito menos nesta sala, o facto de já não darmos beijinhos, já não darmos abraços, isso é mau, é péssimo. Vamos tentar tirar partido do que trouxe de bom, e o que trouxe de bom é a possibilidade de acelerarmos de forma decisiva a telesaúde, a possibilidade de criarmos ferramentas eficazes de prestação de cuidados de saúde à distância, não só por parte dos beneficiários dos cuidados de saúde, mas também por parte dos profissionais, e tentarmos, na medida do possível, que o futuro seja um bocadinho mais risonho do que aquele que temos neste momento. Muito boa tarde, então, a todos também, e é uma honra e um privilégio estar aqui neste painel. Eu gostava de salientar dois aspectos que me parecem que foram marcantes e que foram, digamos assim, acelerados pelo fenómeno Covid que nós todos vivemos desde há alguns meses. Vou focar, em particular, em dois aspectos que têm alguma influência na utilização ética de dados pessoais ou até, de um modo geral, num comportamento ético das próprias organizações. O primeiro aspecto que eu acho que é decisivo e que hoje já foi abordado ao longo do dia é a cada vez maior presença, eu diria até a entrada, de uma forma relativamente abrupta até, de novas empresas que não tinham nada de prestação de produtos nem de serviços na área da saúde e que, no fundo, acabam por ser novos players deste setor. Há pouco foi referido e achei curioso, numa reunião sobre saúde onde não havia um único médico. E isto vai começar a ser uma tendência, nós vamos começar a ter cada vez mais empresas do setor ou que prestam serviço ou entregam produtos na área da saúde que não têm uma matriz original de saúde. Por outro lado, o segundo aspecto que eu acho que é bastante relevante é o acelerar da digitalização de todos os cuidados e de toda a prestação de serviços, e que já foi aqui referido, com excelentes exemplos, como por exemplo o do SNS 24, que todos nós reconhecemos que teve um papel absolutamente imprescindível naquilo que foi o controle da pandemia durante estes meses. Esta digitalização, contudo, apresenta alguns desafios, porque nós temos cada vez mais, a digitalização significa que nós temos cada vez mais os dados dos utentes de uma forma mais dispersa, com acesso a mais intervenientes ou mais stakeholders, digamos assim, neste tipo de interações,
o que obriga a cuidados acrescidos na sua proteção. Olhando aqui para os desafios, no lado daquilo que são os novos players tecnológicos que entram no setor da saúde, e eu faço aqui só um parênteses para dizer que tenho o privilégio de ter trabalhado ao longo destes últimos anos com algumas das principais empresas e algumas delas aqui também presentes do setor da saúde, em particular do setor farmacêutico, e tive contacto e tenho contacto com o enorme rigor com que estas organizações encaram os temas de compliance, os temas éticos, e de facto eu acho que, olhando para os players tecnológicos, de matriz tecnológica, e também conhecendo alguns dessas empresas, eu acho que é um desafio conseguirem aculturar-se, digamos assim, a este rigor e a este compromisso profundo com os temas éticos que as empresas de matriz mais farmacêutica e médica têm. Do lado da digitalização, eu creio que o grande papel vai ser a sensibilização e a exigência, o grau de exigência dos utentes. Os utentes vão ter que ser cada vez mais exigentes e, para serem mais exigentes, têm que estar sensibilizados, têm que conhecer os riscos que estão associados à prestação desses cuidados de saúde por vias digitais, e isso só se consegue através de campanhas fortes de sensibilização. Eu ouvi de manhã que, de facto, quando se falou do Stay Away Covid, houve um excesso, houve uma predominância de discussão à volta dos dados pessoais. Eu acho que isso acaba por ser positivo. A parte negativa é que, se calhar, não houve uma discussão tão alargada sobre as funcionalidades e os benefícios que essa aplicação tem. Ou seja, de facto, é reconhecido que houve aqui algum desequilíbrio em termos de peso na discussão pública destes dois temas, mas, claramente, a entrada do novo Regulamento de Proteção de Dados trouxe um novo despertar da população para os temas da privacidade de dados, e eu acho que isso, nem que seja só por isso, foi bastante positiva a entrada deste regulamento e de facto, o despertar da população para os temas da privacidade é absolutamente crítico e é absolutamente importante para nós conseguirmos criar, em última instância, aquilo que será o objetivo final, que é criar confiança na utilização destes novos serviços de base digital, de base tecnológica. João, já agora perguntava também, engraçado, nós falámos bastante em telesaúde, não é? E no momento em que a maior parte dos doentes estão a não querer ir aos centros de saúde, aos hospitais, com medo de exposição, não é? Também no momento que o Paulo falava que estão cada vez mais os recursos da indústria farmacêutica a ser alocados maioritariamente em métodos de pesquisa de vacinas ou outros métodos de combate ao vírus, de que forma é que nós podemos garantir, vamos dizer assim, ao doente, que existem alternativas terapêuticas com contínuo acesso a morbilidades não Covid, não é? Porque este também é um tema relevante, não é? Que eu gostaria depois de ter a opinião de cada um dos membros do painel. É verdade, eu acho que, de facto, o acelerar que eu referi há pouco é também verdade que acontece ao nível de dispositivos que os utentes, chamemos de utente, ou que os cidadãos, de um modo geral, têm ao seu dispor hoje em dia, os famosos wearables, os smartwatches e dispositivos equivalentes, que vão permitir ter uma capilaridade de monitorização e de supervisão daquilo que são potenciais sintomas de doença e que vão permitir também que sejam criados serviços de saúde que tirem partido desse tipo de dispositivos. Falámos também da telemedicina, ou pelo menos das consultas virtuais, e de facto eu acho que também é uma ferramenta absolutamente decisiva para a democratização do acesso aos cuidados de saúde. Novamente aqui, em ambos os casos, nós temos desafios muito grandes do ponto de vista da utilização dos dados e do acesso aos dados, e é bom não esquecer que os grandes gigantes tecnológicos, nomeadamente esses, por terem um papel também mais global,
não estão propriamente distraídos com o valor que esta informação tem, que estes dados têm e aquilo o potencial que podem extrair deles. Nós vemos movimentos bastante claros de alguns destes gigantes a entrar precisamente neste setor da saúde, e isso é uma vantagem porque para os utentes vão ter serviços mais disponíveis, mais democratizados, mas representa também um desafio, nomeadamente na utilização ética daquilo que é a informação recolhida dos dispositivos. Eu não tenho a certeza de ter compreendido bem a pergunta, mas se percebi bem, a ideia é saber de que forma é que a telesaúde e estas novas formas de trabalhar podem beneficiar doentes que não têm Covid ou extra-Covid. Eu penso que é da mesma maneira. Eu acho que a questão principal é que eu gostaria muito de não ter numa unidade de saúde uma pessoa que não precisa ter um contacto pessoal com um profissional de saúde. E, portanto, se eu conseguir que isso aconteça, necessariamente eu vou libertar os profissionais de saúde para lidarem diretamente com aqueles utentes que efetivamente precisam ter um contacto pessoal com um profissional de saúde. E, por outro lado, quero, como aliás já aqui falámos abundantemente, que quando esse contacto ocorra, quer seja à distância, quer seja presencial, que o profissional de saúde tenha muito mais informação sobre o utente do que tem hoje em dia. Eu dou um exemplo. Se amanhã alguém ligar para o SNS 24, que neste momento atende mais pessoas que ligam por outras causas que não seja Covid do que ligava antes da crise pandémica, também é importante que se siga isso, mas no momento em que liga, juntamente com o seu telefonema, o operador do SNS 24 receber um conjunto de informação, dados biométricos e dados vitais sobre aquele utente, o atendimento será muito mais eficaz, muito mais simples e muito mais adequado. Portanto, eu diria que, evidentemente, se nós conseguirmos criar ferramentas de apoio à decisão que facilitem o trabalho dos profissionais, acelerar o processo de relacionamento entre o utente e o profissional de saúde, libertar os profissionais de saúde do contacto com utentes que não precisam ter contacto pessoal e ajudar até com mecanismos até automáticos aqueles utentes que precisam de algum acompanhamento, mas que não tem que ser necessariamente de um contacto, seja à distância ou seja presencial, com um profissional de saúde. E nós, nesta pandemia, tivemos a sorte de poder experimentar várias soluções ao longo do tempo, até soluções dessas, tratamento completamente automático desse relacionamento. Seguramente trataremos melhor todos os utentes. E, portanto, acho que a única vantagem, volto a dizer, que a Covid teve foi a de quebrar as mentalidades e nos dizer que é possível ir por ali. De resto, quem vai beneficiar serão seguramente os utentes que, de uma maneira ou de outra, precisam de outro tipo de cuidados de saúde não associados à Covid. Sim, e complementando, eu faço minhas as palavras do Sr. Presidente do Conselho de Administração da SPMS, isto porque, e agora vou pôr o meu chapéu de médico, mas depois vou tirar, que é, primeiro, o risco aqui é em ter uma abordagem one size fits all, vamos passar tudo para fonoconsulta ou para telemedicina, e isto foi e é, no fundo, aquilo que muitos centros de saúde e unidades de saúde familiares estão a confrontar-se hoje, de não ter tido este pensamento sobre quais é que são os critérios de elegibilidade e quais é que são os critérios de exclusão para um doente poder transferir uma consulta física para uma consulta virtual, sendo essa síncrona ou assíncrona, no limite. E este pensamento é muito interessante, porque, pegando um exemplo, por exemplo, passo pleonasmo, de um doente psiquiátrico. Um doente psiquiátrico é um doente que carece de um tipo de cuidados completamente diferente de qualquer outro doente, que vai simplesmente rever os seus exames numa consulta de medicina geral e familiar regular. E, portanto, a definição destes critérios, na minha perspectiva, está associada à visão que tanto as unidades de saúde do setor privado como as unidades de saúde do setor público têm para cada uma das doenças, qual é que é a abordagem em cada uma das fases destes diagnósticos. E uma vez que nós pegamos por aí e identificamos quais é que são os pontos de contacto que cada doente tem e que podem ser passados para virtuais, assíncronos ou síncronos, como estava a dizer, nós conseguimos, em tese, reduzir muito o tempo dos profissionais de saúde e alocá-lo àquilo que é, no fundo,
tratamento e a abordagem aos doentes que podem ser Covid ou não Covid, mas que carecem de facto de uma dedicação física. E se colocarmos aqui uma segunda camada, que é a camada do task shifting, ainda mais interessante este processo se torna na perspectiva do sistema de saúde como um todo. Agora, tirando um pouco já estava a tirar agora o meu chapéu de médico, mas dizendo que, de facto, eu acredito que não é apenas o medo da infecção que leva as pessoas a dirigirem-se menos aos cuidados de saúde. É certamente um fator, mas o conforto é muito maior. Uma pessoa poder fazer a consulta em sua casa, não ter que apanhar o transporte público, chegar ao hospital, encontrar o serviço, depois de encontrar o serviço, ficar na sala de espera e, portanto, aí é certamente um ganho. Agora, tem que ser sempre pensado numa perspectiva integradora daquela jornada, daquela doença. E no momento em que é transferido para uma abordagem, um tamanho serve para todos, aí é que há riscos para doentes Covid e doentes não Covid, naturalmente. A propósito desta questão, é importante referir que, e falando especificamente na área da indústria, não é? Apesar de ter existido, ou de estar a existir um foco muito grande na tentativa de encontrar aqui um tratamento ou uma vacina que possa, enfim, dar um contributo grande à resolução desta pandemia, isto não significa que tudo o resto tenha ficado para trás. Aliás, eu diria que isto tem sido um bom exemplo da forma como a indústria teve que se reorganizar e planear adequadamente, de maneira a que continuasse a manter todo o seu, enfim, circuito de abastecimento dos medicamentos que tem, que estamos a falar de milhares de medicamentos, e ao mesmo tempo conseguir alocar todos os recursos que são absolutamente fundamentais para a investigação e para encontrar precisamente aqui um tratamento ou digamos, uma vacina, não é? E isso foi, eu diria que isso está a ser conseguido, não é? Porque se não tivesse sido conseguido, o que nós tínhamos assistido era, digamos, a uma ruptura total naquilo que era medicamentos absolutamente fundamentais para, digamos, para tratar, digamos, as várias patologias que todos sofremos e que a maioria dos doentes sofrem, não é? E isso foi, de alguma maneira, conseguido. Agora, eu acho que isto também é um bom exemplo daquilo que, se calhar, é necessário fazer-se, sobretudo a nível dos sistemas de saúde. Em Portugal, sobretudo no primeiro semestre, nós verificámos que houve cerca de menos 4 milhões de consultas face a idêntico período do ano anterior, e eu diria que, em parte, isso era compreensível. Durante vários meses tivemos num completo confinamento e que houve muita falta de confiança também por parte até das próprias pessoas, que aqui já foi falado, não é, de saírem à rua e de poderem estar em contacto nos serviços de saúde, porque com o risco de sofrerem, obviamente, infecção. Sem dúvida alguma que aqui os canais digitais ajudam e têm ajudado, e houve aqui, como também já foi referido aqui, um aumento exponencial de tudo aquilo que é telemedicina, teleconsulta. Mas o que é certo é que, se calhar, numa primeira fase, também não foi feito um planeamento ou uma reorganização adequada a nível dos cuidados de saúde que tenham permitido, se calhar, que tenhamos chegado a este ponto com, de facto, um atraso muito considerável naquilo que é o tratamento a doentes não Covid. Agora assistimos, felizmente, aqui foi lançado até um plano de saúde para dar resposta àquilo que vem ser o outono e inverno e que já, de alguma maneira, procura fazer aqui uma destrinça entre qual é que deve ser a resposta a doentes Covid, a doentes não Covid, de uma forma mais clara, ou seja, parece que já existe um pouco de planeamento. Portanto, se me permitem, eu acho que a nível dos cuidados de saúde, o que é importante, para além de todo o esforço que tem existido e que tem sido imenso por parte dos profissionais de saúde, por parte, obviamente, também de tudo que são os responsáveis hospitalares e pelos centros de saúde e também a nível pelos nossos governantes, digamos, ter esta capacidade de planear com maior antecedência para tentar, obviamente, depois conseguirmos dar uma resposta mais eficiente e evitar que, sobretudo, na parte da resposta não Covid, os doentes continuem a ter ou a sentir que têm, efetivamente, digamos, os seus cuidados de saúde mantidos e que não haja precisamente esse atraso. Eu, já na minha primeira intervenção, falei das questões mais práticas e penso que eu estou à frente de um centro hospitalar e cabe-me a mim falar um bocadinho daquilo que aconteceu e daquilo que está a acontecer, até neste âmbito também, de resposta das novas tecnologias, já na ajuda daquilo que é o doente Covid e não Covid. Nós somos constituídos por 6 polos, como vocês sabem, e nós fomos os primeiros, nós e São João, a ter doentes Covid, portanto, com o Corri Cabral e com a Estefânia para as crianças. Nós sabíamos muito pouco sobre esta pandemia.
nós fomos aprendendo. E o nosso segredo e o nosso sucesso, que eu acho que foi sucesso, foi exatamente ter um canal de comunicação muito direta e envolvendo os profissionais, todos os profissionais, desde o segurança até ao diretor de departamento, até ao Conselho de Administração, onde havia uma linha direta e clara, transparente, para que as pessoas pudessem saber o que estava a acontecer. E para isso, obviamente, que muitas vezes utilizávamos as novas tecnologias, desde o WhatsApp à videoconferência, cada um estava nas suas casas ou no seu local de trabalho. Portanto, a tecnologia é um suporte, mas para isso nós temos que saber o que é que queremos fazer com ela. Eu ouço muitas vezes dizer, temos um bom sistema de comunicação, temos muitos computadores. Eu não me interessa nada ter muitos computadores se eles não me servem para aquilo que eu pretendo que eles façam. Portanto, todo o sistema de informação e de comunicação tem que responder a todo um processo, que é esses processos que nós temos que montar e que estes 6 ou 7 meses de experiência nos deu para agora fazermos melhor. Ou seja, montar todos os processos que possam ser suportados em ação sim pela tecnologia, pelos novos até tratamentos. Falámos aqui, eu lembro perfeitamente nas primeiras semanas a complicação que era, vamos utilizar este ou aquele, temos o doente em cuidados intensivos, como é que vamos fazer esta discussão entre a administração e os médicos, entre a administração e a Infarmed. Portanto, tudo isto foi um trabalho inicial que nenhum de nós tinha conhecimento para o fazer e fomos aprendendo. Portanto, os sistemas de informação e toda a tecnologia estão-nos a ajudar. E para isso também temos que mudar os processos de cuidar. Como é que eu cuido do meu doente? Tanto o Covid como não Covid. Alguns exemplos práticos que nós estamos neste momento a pôr em prática. A hospitalização domiciliária, que já vinha atrás e que é uma aposta. Portanto, tirar, como disse muito bem, o doente que não precisa estar no hospital, poder estar na sua casa e ser cuidado na sua casa, porque nós sabemos, e toda a literatura internacional nos diz, que o doente, em termos, reabilita muito mais rapidamente e consegue a cura também mais rápido. Depois, a consulta pós-urgência. O doente não tem que ser internado, o doente pode ser acompanhado via telefone, via teleconferência, na sua casa, num período de 24, 48 e 72 horas. Portanto, temos que ter alternativas àquilo que era o padrão tradicional, que era internar o doente, quando efetivamente ele pode estar em sua casa e internar aquele que efetivamente tem que ser internado. Depois, as equipas rápidas e equipas em espelho. Nós não estamos habituados a ter equipas em espelho e equipas de resposta rápida. A possibilidade de termos uma teleconsulta, por exemplo, neste inverno, para o doente com problemas respiratórios. Todos estes processos estão neste momento e estão a ser montados no sentido de responder ao doente Covid e ao doente não Covid, porque é essa a nossa preocupação, é que os nossos doentes não deixem de vir ao hospital, porque quando chegam, eu estou a assistir agora a isto, chegam muito piores. Em termos de, não só para o doente, como para o Serviço Nacional de Saúde, os custos são muito maiores. Portanto, todos estes processos têm que servir para criar valor, e valor para os doentes e valor para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é esta estrutura que neste momento as instituições, com a ajuda obviamente dos serviços centrais, têm que trabalhar e têm que ter este caminho e não falarmos de tecnologia por falar, mas sim como é que vamos cuidar, quais são os processos que nos ajudam a melhorar a qualidade do serviço que prestamos aos nossos doentes. E agora ficávamos por aqui. Poderei falar depois, já agora, só para dizer que nós, em termos de apoio, isso também é importante, não só aos doentes como aos profissionais. E há bocadinho estava aqui, já saiu o bastonário da Ordem dos Psicólogos. Uma das primeiras coisas que fizemos foi criar linhas de apoio para os profissionais, linhas de apoio técnico e linhas de apoio psicológico. Exatamente de apoio técnico, porque as pessoas não sabiam muitas vezes, até como, embora a formação tenha sido dada, como se deviam despir e vestir em termos de EPIs, os circuitos. Portanto, foi muito importante estas linhas de apoio, tanto psicológico como técnico, para os profissionais. E outra coisa que nós nos esquecemos, e que a tecnologia nos tem ajudado muito, que é os doentes deixaram de ter visitas. Imaginem o que é cada um de nós estar numa cama 15 dias, um mês, sem poder ver um familiar, ver o seu filho, a sua filha. Portanto, o que nós fizemos foi um projeto de maior proximidade, ver com proximidade, assento em voluntários, com iPads, onde fazemos a ligação para a família,
e o doente pode efetivamente falar ou ver. Portanto, até aí a tecnologia nos ajudou imenso e o doente aqui também ganhou com isso, em termos de uma relação de proximidade e de bem-estar. Era só. Também 2 ou 3 considerações, não vou repetir porque penso que já foi quase tudo. E, obviamente, eu penso que há uma responsabilidade absoluta que nós tínhamos que olhar não apenas para os doentes Covid, mas para os doentes não Covid. Enfim, temos que continuar a dar resposta normal. Eu fiquei muito satisfeito no Infarmed quando, no início da pandemia, consegui pôr as pessoas a trabalhar em teletrabalho. Portanto, conseguir continuar a manter a atividade normal o mais possível, sem prejuízo de, obviamente, sabemos que tínhamos que alocar recursos às outras atividades. Portanto, isso é de facto fundamental. Obviamente aqui, como também estava a ser agora dito pela doutora Rosa Valente Matos, que enfim, há constrangimentos, há situações que nós temos que gerir de forma diferente aquilo que fazíamos, mas, enfim, temos que estar muito cientes disso e talvez aqui eu sublinhasse o aspecto, mas já foi dito, que é, obviamente, que as soluções que agora foram postas em prática, elas poderão vir a ser adotadas no futuro com benefício para todos. Eu também queria dar aqui um exemplo, e aliás até é o Centro Hospitalar de Lisboa Central, que foi até o pioneiro neste exercício, que é a dispensa de proximidade dos medicamentos, que de facto foi muito agora, digamos, catalisada pelo facto de termos limitações à ida do doente ao hospital, mas até por uma razão muito objetiva, um doente que está apenas a fazer uma terapêutica crónica, que não precisa de se deslocar, ter que se deslocar para ir buscar os medicamentos, eventualmente correndo algum risco numa determinada fase, portanto, isso era de facto completamente injustificado, mas já havia algumas experiências no terreno. O piloto que estava no Lisboa Central era o mais estruturado e, enfim, e está a ser ainda avaliado. Se agora conseguirmos que isso passe a ser uma solução estrutural, aliás, hoje vinha até uma análise no público, enfim, não conheço os detalhes, mas vi alguns números, portanto, esse é apenas um exemplo, há muitos outros já foram aqui ditos, portanto, que eu gostava de sublinhar. Também gostava enfim, de dizer aqui ainda uma coisa que tem um pouco mais a ver com a minha condição de entidade reguladora, que é estas situações de crise, de catástrofes, são sempre importantes porque trazem novas soluções. Até 1960 os medicamentos não existia nenhuma regra, portanto foi a talidomida, com todos os impactos que todos conhecem, que ditou que não podiam chegar ao mercado, não podíamos ter um medicamento sem ser avaliado em termos de qualidade, de sua eficácia. E depois, mais tarde, viemos a ter as questões da biodisponibilidade, com a digoxina, enfim. Vamos tendo, obviamente, não coisas tão impactantes. Portanto, seguramente que agora aqui vamos ter a obrigação de olhar para os efeitos desta realidade e ver como é que ela pode materializar, enfim, para além de alguns pontos que eu aflorei, mas que agora devem ser estruturais. Quer dizer, não faz nenhum sentido que pudéssemos imaginar estarmos realmente à procura de medicamentos novos, mas não tivéssemos os medicamentos básicos, não tivéssemos o propofol, não tivéssemos a adrenalina, não tivéssemos analgésicos, não tivéssemos medicamentos básicos, porque de repente havia um país que tinha feito um assambarcamento enorme e não havia... Portanto, esse tipo de questões que vieram agora mais ao de cima irão certamente propiciar algumas soluções estruturais e eu penso que isso vai ser benéfico para o futuro e oxalá assim seja. Penso que deixava apenas esta nota enfim, de ser uma obrigação nossa que os ensinamentos, e isso vai ser agora, enfim, uma discussão permanente, as lessons learned, que elas realmente sejam tratadas devidamente por todos de forma adequada para que possam vir a ser mais, enfim, mais benéficas para os serviços que nós todos temos a obrigação de prestar. Ao adiantado da hora, eu agradeço imenso aos participantes do painel. Vamos fazer um pequeno intervalo. Também agradeço pela vossa atenção.